Neste vídeo vamos falar sobre os papéis e responsabilidades na gestão de projetos. Você já aprendeu em vídeos anteriores o que é a gestão de projetos, os projetos, e agora a gente precisa entender o que faz patrocinador, cliente, gerente de projetos, para que você consiga gerenciar o seu projeto da maneira mais efetiva. Então vamos lá, já deixa aqui o seu comentário nesse vídeo, deixa as dúvidas que nós vamos falar sobre papéis e responsabilidades na gestão de projetos. Inclusive, muita atenção, você que é gerente de projetos, nós temos responsabilidades civis, criminais e código de ética para a gestão de projetos, o que significa que você precisa entender muito bem o que você está fazendo, porque pode acontecer um acidente de trabalho no seu projeto, você pode ter problemas de qualidade, responsabilização em processos, auditorias, entre outras coisas, certo? Bom, em vídeos anteriores a gente já viu que é a gestão de projetos. A gestão de projetos é um conjunto de habilidades, competências, para que você possa tirar ideias do papel e transformar essas ideias em resultados. Então nós temos aqui projetos de marketing, recursos humanos, projetos de saúde, projetos de governo, dos mais variados. E você, como gerente de projetos, precisa desenvolver as habilidades de gestão, organização, planejamento e adquirir as competências, o conhecimento em metodologias, melhores práticas, técnicas, uma série de coisas aqui que a gente vai fazer na nossa carreira ou na nossa profissão como gestores de projetos. Mas de uma maneira muito simples, o que você faz no seu projeto é seguir um ciclo de vida, que eu expliquei no vídeo anterior. O ciclo de vida são as fases do projeto. E em cada fase a gente vai entender os papéis e responsabilidades que eu vou explicar já já. Então, se eu tenho um projeto de engenharia de construção, a gente vai ter um conjunto de fases, como por exemplo a viabilidade, eu vou ter projeto básico, mobilização. Então, o ciclo de vida, ele depende do tipo de projeto também que você está trabalhando. Eu dei alguns exemplos de ciclo de vida no vídeo anterior. Pesquisa aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever também, deixar o seu joinha aqui no vídeo para que a gente possa continuar cada vez com mais aulas. Mas o ciclo de vida, ele tem as nossas etapas e nós temos como se fosse uma receita de bolo que a gente pode seguir em cada uma dessas diferentes etapas. Agora vamos falar sobre os papéis. Se você já conhece um pouquinho a gestão de projetos, você já ouviu falar no patrocinador, uma figura importantíssima que eu já vou explicar para você. Nós temos o nosso cliente do projeto, outra figura importantíssima, porque dá início ao nosso projeto solicitando, fazendo uma solicitação, uma proposta, uma encomenda. O gerente de projetos ou gestor de projetos, você responsável pela organização, execução e gestão dessa coisa toda. E além disso, temos a nossa equipe que está trabalhando junto com você dentro de um organograma em papéis e responsabilidades. Bom, o patrocinador é quem autoriza o uso dos recursos. O cliente é aquele que faz a contratação e o pagamento do resultado final. O gerente do projeto executa, gerencia, ele é o executivo responsável. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui para ficar mais claro. Uma coisa que a gente precisa diferenciar são projetos internos de projetos externos. Vamos começar pelos projetos internos. Então, o projeto interno é aquele que uma área da sua organização fornece serviços ou produtos para uma outra área. Por exemplo, imagina que você trabalha na Ambev e você trabalha em uma fábrica, você quer fazer a implementação de um sistema, um MES, um Manufacturing Engineering System, por exemplo, ou você quer implementar um CRM, um ERP, e aí você vai solicitar para a área de TI, que também fica dentro da mesma empresa Ambev. Então eu tenho um cliente, que é uma área de negócio, e eu tenho um fornecedor, que é outra área de negócio. Esse é um projeto interno que acontece na maior parte das organizações. E um projeto externo, que eu vou explicar logo em seguida, mas já para você ter na cabeça, é aquele em que a gente vende produtos e serviços externamente. Então, por exemplo, uma empresa de consultoria, automação, ela vai vender projetos, então ela tem um cliente externo e ela tem a gestão interna do projeto. Então vamos lá. Imagina que a nossa empresa, vamos pensar aqui na própria Ambev, por exemplo, enfim, qualquer empresa aí a título de exemplo, você trabalha na área comercial
vice-presidente comercial ou, por exemplo, o seu diretor comercial, e você decide que precisa implementar um CRM, um sistema de gestão de clientes. Vai implementar um Salesforce, enfim, seja lá o que for que você quer implementar. Poderia ser um projeto físico de expansão da fábrica, um projeto de logística, mas está aqui, nossa área comercial. Então, o cliente é a área comercial. O cliente é aquele que encomenda, faz o pedido, aceita os resultados e paga. Então, o cliente é quem vai fazer o pagamento ali desse projeto. Então, se eu sou o vice-presidente comercial, eu quero implementar um CRM, eu vou colocar no meu orçamento do ano que vem, lá no budget, eu vou colocar que eu quero implementar o Salesforce, que eu tenho 500 mil reais alocados para isso, por exemplo, certo? Então, eu sou o cliente. O cliente pode ser diferente dos usuários. Então, os usuários poderiam ser os nossos vendedores, poderiam ser outras pessoas aqui que vai ficar mais claro para você daqui a pouco, quando eu falar do projeto externo. Então, aqui o nosso cliente faz um pedido interno, uma ordem de serviço, um pedido, uma solicitação de projeto, certo? Então, o cliente inicia essa encomenda com uma solicitação de projeto. Para quem? Para a área responsável, como, por exemplo, o vice-presidente de TI. Isso aqui vai entrar dentro de uma priorização. Talvez você tenha um PMO, um escritório de projetos de tecnologia, ou você tenha um comitê, enfim. Então, entram todas as solicitações dos nossos clientes internos. O cliente interno fala, eu quero um CRM, eu tenho 500 mil reais no meu orçamento para isso. O escritório de projetos vai avaliar. E aí, aqui nós temos a autorização desse projeto. Então, aqui o patrocinador é quem autoriza. A área de TI não sai executando o que a área comercial pediu. O patrocinador é um executivo, um gestor, que tem autoridade para designar recursos e para nomear o gerente de projetos. Então, agora sim, foi nomeado o gerente de projetos, então a gente designa o gerente de projetos, e o gerente de projetos vai ser o executor ou executivo aqui do nosso projeto. O que ele faz? Ele cria o plano detalhado, ele mobiliza os nossos recursos, ele trabalha junto com a equipe. Então, esses são os nossos papéis. Patrocinador autoriza, designa o gerente de projeto, autoriza o uso dos recursos. O cliente encomenda e faz o pagamento daquele nosso resultado final. E o gerente de projetos executa. Vamos dar uma olhada nessa dinâmica que pode ser um pouquinho diferente aqui num projeto externo. Então, o projeto externo, imagine, por exemplo, que a Prefeitura de São Paulo quer contratar uma ciclovia. Então, o nosso projeto é uma ciclovia. Temos um cliente externo aqui. Então, a ciclovia, a Prefeitura é o cliente, certo? O que faz o cliente? Você lembra? O cliente encomenda, então vai fazer isso através de um contrato, através de um edital, e ele designa o pagamento para aquilo, certo? Então, eu vou ter uma relação externa agora através de um edital, um contrato, enfim, instrumentos jurídicos aqui. Internamente, eu tenho só uma solicitação de projetos quando estamos falando de projetos internos, tá? Então, essa é uma diferença. Então, nosso cliente prefeitura contratou a nossa empresa, então contratou a nossa construtora ABC. Claro, passa aí por um processo e tudo mais, mas vamos dizer que a gente já foi contratado a nossa construtora ABC, certo? Então agora eu tenho o patrocinador aqui. O patrocinador é, por exemplo, o vice-presidente de engenharia, diretor de engenharia ou diretor comercial. Ele vai olhar aquele contrato da prefeitura e vai falar: vamos fazer, certo? Então o patrocinador, muita atenção para isso aqui. O patrocinador em um contrato externo, ele é responsável pela justificativa de negócio. Ele é responsável pelo retorno do investimento, nosso famoso ROI, Return on Investment. Ele é responsável aqui pelo alinhamento estratégico do nosso projeto. E aí, a partir disso, ele vai designar um gerente de projetos que vai criar o plano detalhado e vai trabalhar junto com a nossa equipe, certo?
Então aqui eu imagino que ficou mais claro para você essa dinâmica entre cada uma das coisas, que muitas vezes as pessoas confundem. Então o vice-presidente comercial, ele pediu o CRM. Ele é o meu patrocinador? Não. O seu patrocinador é o seu chefe. O cliente pede para o patrocinador autoriza o uso dos recursos e designa o gerente do projeto. Essa é sempre a dinâmica, né? Então, seja externo ou seja interno, imagina que a prefeitura contratou uma ciclovia. Então, a prefeitura vai trabalhar junto comigo, eu sou o gerente do projeto. Mas para quem que eu respondo? Para o patrocinador. Então, o meu chefe, como gerente de projetos, né? O meu chefe é o patrocinador, é para ele que eu presto contas. É o patrocinador que coloca tolerância, é o patrocinador que designa o gerente do projeto, que cria o documento inicial que chamamos de termo de abertura do projeto. Então, o seu chefe não é o cliente, seu chefe é o patrocinador. Eu vou executar as coisas dentro do mandato que o patrocinador me deu. O mandato é o termo de abertura do projeto. E se houver mudanças contratuais, eu vou passar pelo meu patrocinador para aprovação e aí sim poder executar aquilo para o meu cliente, tá? Então pensa nessa dinâmica aqui que vai funcionar tanto para projetos internos quanto externos. Se eu tenho lá o meu vice-presidente comercial, ele não é o meu chefe. Eu trabalho na área de TI, sou gerente de projetos de TI. Então, meu chefe, meu patrocinador é o diretor de TI. Ou pode ser o escritório de projetos de TI, por exemplo. Então eu vou executar aquilo que está no mandato, termo de abertura do projeto. Se precisar modificações, eu vou passar por aqui para um novo acordo entre patrocinador e cliente, e aí eu, como gerente de projetos, vou executar aquilo. Então, muita atenção para os papéis e responsabilidades e para as nossas tolerâncias. O cliente encomenda, faz a solicitação, pode haver um contrato, uma solicitação interna, ele designa os recursos para o pagamento daquilo, e isso vai para o nosso patrocinador. O patrocinador pode autorizar ou não. Porque, por exemplo, a prefeitura quer fazer uma ciclovia, mas eu não acho viável, eu acho muito arriscado. Então eu posso negar esse projeto e cancelar este projeto. Ou seja, quem aprova ou não o nosso projeto é o patrocinador. Então, o patrocinador, se ele aprovar, ele vai fazer isso através do instrumento formal, termo de abertura do projeto, pode ser um e-mail de autorização, se for um pouco mais informal, mas o termo de abertura do projeto designa o gerente de projetos. Você só vira gerente de projetos, né? Só se torna gerente de projetos quando você tem o mandato do seu patrocinador. Bom, espero que tenha ficado mais claro para você o seu papel como gestor de projetos. Vou falar sobre habilidades, competências e também sobre as técnicas para você gerenciar projetos nos próximos vídeos. Mas comenta aqui quais dificuldades você enfrenta no seu projeto. Muitas vezes estão relacionadas à falta de entendimento dos papéis e responsabilidades. Você precisa ter um patrocinador presente. O patrocínio efetivo é um critério de sucesso para o nosso projeto. Patrocínio efetivo. O patrocinador tem que saber o lugar dele e os momentos em que ele tem que participar nas decisões. E o gerente do projeto vai estar na nossa linha de frente de execução, dentro do mandato e das tolerâncias que ele recebeu. Então você tem 50 milhões de reais para poder construir a nossa ciclovia, por exemplo, dentro dessa tolerância de 5 a 10%, dentro do nosso cronograma, dos nossos requisitos, você recebe um mandato para fazer aquilo. E o nosso cliente, ele vai nos dar requisitos, especificações, ele vai nos dar o pagamento de recursos ali, muitas vezes, para a gente poder executar o nosso projeto. Mas muita atenção, aproxime-se do seu patrocinador, pesquise mais a respeito, que isso com toda certeza vai ajudar você a ter mais sucesso nos seus projetos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, você pode também se tornar um apoiador do canal. Nós temos aqui certificados que você pode ter para cada um dos cursos, das playlists. Muita gente quer, Mário, eu quero receber o certificado, eu quero saber como é que eu posso utilizar isso para horas, PDUs, certificado de conclusão dos cursos e dos vídeos. Isso está disponível
na nossa área de assinantes, que custa R$ 1,99. Então, R$ 1,99 você pode se tornar um assinante aqui do canal. Basta clicar aqui em tornar-se assinante, tornar-se um membro do canal. Você vai receber um selo de apoiador, que é muito bacana. Agradeço a todos os nossos apoiadores para que possamos cada vez mais levar vídeos, levar aulas, levar playlists, cursos aqui gratuitos no YouTube para mais pessoas. Então, torne-se um apoiador. E os apoiadores na área de membros do YouTube, você pode receber o certificado pelas playlists e pelos cursos que você participou. Então, clique aí também, torne-se um membro do canal. Eu vejo você no nosso próximo vídeo.